inspeção higiênico-sanitária de produtos de origem animal em todo o território nacional está a cargo do Serviço de Inspeção Federal, SIF, da Secretaria de Inspeção de Produto Animal, SIPA, órgão do Ministério da Agricultura. A SIPA é composta de 4 divisões e cabe à Divisão de Inspeção de Carnes e Derivados, DICAR, coordenar a nível nacional as atividades referentes à normatização do abate e elaboração de produtos de origem animal. A execução das normativas emanadas da DICAR é feita através de órgãos especializados, SERPAs, das Delegacias Federais da Agricultura em cada estado da federação. As exportações também são avalizadas pela DICAR, que supervisiona, junto aos estabelecimentos credenciados para exportação internacional, o cumprimento das legislações sanitárias dos países importadores. Aos SERPAs estão diretamente ligadas as unidades de inspeção federal, IFs, junto a cada estabelecimento registrado e controlado pela SIPA. Nas IFs, o Corpo de Inspetores Federais é formado por médicos veterinários e agentes de inspeção oficiais. O número de inspetores federais é proporcional ao volume de abate de cada indústria. O trabalho de inspeção nas indústrias é realizado em todos os setores e em todas as etapas até a expedição dos produtos. Por esta razão, a empresa deve comunicar com 24 horas de antecedência toda a sua programação de atividades. O trabalho realizado pela Inspeção Federal no matadouro de bovinos pode ser dividido em 2 partes: a inspeção ante-mortem e a inspeção pós-mortem. A inspeção ante-mortem inicia com a recepção dos animais nos currais do abatedouro. O inspetor examina a documentação sanitária de origem e autoriza o desembarque dos animais, observando os cuidados e o manejo nesta operação, a fim de evitar maus tratos e agitação excessiva que podem influir negativamente na qualidade das carnes. Após o desembarque, o veículo transportador é lavado e desinfectado, visando prevenir a disseminação de doenças infecto-contagiosas. Os currais de um matadouro de bovinos são classificados em currais de chegada e seleção, currais de observação e currais de matança. Os currais de chegada e seleção destinam-se ao recebimento e apartação do gado para a formação dos lotes de acordo com a procedência, sexo, idade e categoria. Estes currais devem apresentar os seguintes requisitos: área nunca inferior à dos currais de matança. A iluminação nesta área deve ser adequada, no mínimo 5 watts por metro quadrado. O piso deve ser pavimentado e possuir desaguamento apropriado, facilitando a limpeza e evitando o acúmulo de dejetos. Cercas de material resistente, com 2 metros de altura e sem cantos vivos ou proeminências. Entre os currais, devem existir muretas separatórias, chamadas de cordão sanitário, com 30 centímetros de altura, que impedem a passagem de dejetos e água servida de um curral para o outro. Sobre as cercas, plataformas elevadas facilitam a execução do exame ante-mortem. Os bebedouros devem ser de nível constante e capacidade para que 20% dos animais possam beber simultaneamente. A água para a lavagem do piso deve ser por encanamento aéreo com pressão mínima de 3 atmosferas e mangueiras de engate rápido. Cada curral é lavado logo após a retirada dos animais. Os currais de chegada e seleção possuem ainda, em anexo, um corredor afunilado, denominado seringa, onde está instalado um brete para o exame de fêmeas prenhas e animais suspeitos. Na sequência, o curral de observação destina-se exclusivamente a receber para observação e um exame mais acurado os animais que na inspeção ante-mortem foram excluídos da matança normal por suspeita de doença. Este curral deve ser afastado no mínimo 3 metros dos currais de chegada e seleção, isolado, identificado e possuindo cadeado com chave de uso exclusivo da inspeção federal. Todo animal conduzido ao curral de observação é abatido no matadouro sanitário próprio para esta finalidade.
Esta operação faz parte da matança de emergência, que pode ser mediata ou imediata. A matança de emergência imediata visa abreviar o sofrimento do animal causado por contusões, fraturas extensas, doenças infecciosas graves e outros traumatismos que o impeçam de se locomover por seus próprios meios. A matança de emergência imediata configura o abate de animais retidos para observação e os previamente identificados com doenças de abate compulsório. Pelo alto risco de veiculação de toxinfecções alimentares, as carnes oriundas do abate de emergência não podem ser liberadas para consumo direto. Por esta razão, seu destino é sempre condicional, justificando o controle rigoroso destas carnes até o seu destino final. Esse destino, de acordo com a gravidade da ocorrência, pode ser a condenação total, a salga ou a esterilização pelo calor no fabrico de enlatados. Os animais mortos em viagem ou nos currais são encaminhados à sala de necrópsia. Neste local, são recebidos também os animais com hipo ou hipertermia e algumas doenças infecciosas graves. O departamento de necrópsia deve estar instalado próximo ao desembarque e curral de observação, possuir acesso independente e equipamentos apropriados, como forno crematório, autoclave e digestor para a desnaturação das carcaças e vísceras. Os currais de matança destinam-se a receber os animais provenientes dos currais de chegada e seleção, considerados aptos à matança normal, após o exame clínico realizado pelo médico veterinário responsável pela IF. Além dos requisitos já citados, devem ter área proporcional à capacidade máxima de matança diária. Neste local, os animais permanecem em descanso, jejum e dieta hídrica por 24 horas. Esse procedimento é de grande importância na obtenção de carnes com qualidade superior, melhores características organolépticas e maior prazo de vida comercial. A inspeção ante-mortem é de fundamental importância na avaliação da sanidade dos lotes, prestando subsídio valioso no diagnóstico de doenças e na identificação de achados patológicos na inspeção da sala de matança. Uma hora antes do início do abate começam os trabalhos da inspeção federal. Um dos agentes da inspeção, o plantão, faz a checagem das condições higiênicas das instalações e equipamentos. O abate só poderá ter início se as condições estiverem de acordo com as exigências. Nos currais de matança, o médico veterinário faz uma nova revisão clínica dos animais e autoriza a matança. Os animais são então conduzidos ao abate por um corredor central até o banheiro de aspersão, com a finalidade de promover a limpeza da pele e uma vasoconstrição periférica. Isso facilita a sangria e produz efeito calmante nos animais. A seguir, os animais entram na rampa de acesso à matança, que afunila-se numa seringa, onde se locomovem em fila indiana. O comprimento da seringa varia conforme a capacidade de abate. A seringa é dotada de chuveiros de canos perfurados em toda a sua extensão e desemboca no box de atordoamento. Cada box é adequado para a contenção de apenas um bovino. Aqui, o animal é insensibilizado através de pistola de dardo cativo. O box de atordoamento possui o fundo e o flanco móveis que, acionados mecanicamente, ejetam o animal para a área de vômito, onde ele é içado pela pata esquerda à trilhagem aérea, que o levará à sala de matança, sempre na posição vertical. A altura da trilhagem deve ser suficiente para evitar o contato da carcaça com pisos, paredes e plataformas. Além da matança normal, pode haver também o abate ritual, que consiste na degolda. Fica facilitada a esfola da perna esquerda, a esfola do quarto esquerdo e a retirada dos mocotós, que são apresentados juntamente com as patas dianteiras para a inspeção.
O inspetor examina os espaços interdigitais e as superfícies periungueais para a pesquisa de febre aftosa. Após a esfola dos quartos traseiros, é procedida a esfola da cauda e da região anal e a ablação e a oclusão do reto através de amarrilho. Esta operação evita a contaminação da carcaça por conteúdo fecal. Paralelamente a esta operação, é realizada a esfola da região abdominal e região do matambre. A complementação da esfola do matambre é feita através de facas pneumáticas especiais que evitam cortes na pele. A operação seguinte consiste na esfola da região da paleta. Logo após, é realizada a carimbagem da carcaça, contendo o número do lote e a data do abate. Na plataforma elevada, outro operário executa a esfola da região lombar até a altura das últimas vértebras torácicas. Encerrando a fase de coureamento, a retirada total da pele é executada através de maquinário apropriado. A pele é então encaminhada através de chutes especiais à seção de peles, onde é raspada e preparada para comercialização. Normalmente, todas estas operações são realizadas na chamada área suja. A primeira operação na área limpa é o deslocamento do cupim, no caso de abate de zebuínos. Na sequência, um operário faz a abertura do pescoço e libera o esôfago na sua porção cervical, dos ligamentos e da traqueia. A liberação do esôfago é completada através de uma sonda denominada saca-rolha. É procedida então a amarração do esôfago com nó cirúrgico na sua porção cranial, para evitar a contaminação da carcaça pelo regurgitamento do conteúdo ruminal. No abate de fêmeas, neste ponto é feito o deslocamento do útero dos seus ligamentos e retirada de feto, se houver. Um chute elevado recebe material retirado, conduzindo-o diretamente à fábrica de subprodutos. Em seguida, é procedida a abertura do peito, serrando-se o externo através de serra elétrica. Neste ponto, é desarticulada parcialmente a cabeça e aposto o número individual da carcaça no côndilo do occipital. Este número identificador também é colocado na articulação do carpo, assegurando a perfeita correspondência da carcaça com as respectivas peças durante o curso das demais operações. Na sequência, é feita a ablação total da cabeça, que é lavada em equipamento especial com água sob pressão. A apresentação do conjunto cabeça-língua para a inspeção pode ser em nória própria ou através de mesa rolante. Um operário libera a língua de seus ligamentos com secção das hastes maiores do estelioide, deixando a presa à cabeça pelo freio lingual. Paralelamente, são retiradas as vísceras abdominais e torácicas, que são também colocadas na mesa rolante para a apresentação à inspeção. A carcaça liberada das vísceras sofre serragens sucessivas até sua divisão em duas meias carcaças. Uma equipe de inspetores, situada estrategicamente ao longo da mesa rolante, realiza o exame criterioso de cada peça. O agente de inspeção encarregado do exame do conjunto cabeça-língua examina visualmente a cabeça. O exame é complementado por uma palpação da língua para pesquisa de cisticercose, de febre aftosa e actinomicose. A seguir, procede cortes intensos e profundos nos músculos masséteres internos, externos e músculos pterigoides para pesquisa de cisticercose. Os nódulos linfáticos parotidianos e glândulas parótidas também são incisados no sentido longitudinal para pesquisa de lesões características de tuberculose, actinomicose no maxilar inferior, adenite e outras doenças. Na língua, o agente de inspeção procede um corte no músculo da base para pesquisa de cisticercose
e incisa os nódulos linfáticos retrofaringianos e sublinguais para a pesquisa de adenites, tuberculoses, abscessos e outras doenças. As tonsilas ou amígdalas são extirpadas em última operação desta fase. A inspeção do trato gastrointestinal é realizada por outro agente de inspeção e compreende os 4 estômagos, intestinos, pâncreas, baço e bexiga. Estas partes sofrem análise visual por palpação e por cortes, como ocorre nos nódulos linfáticos mesentéricos dos intestinos. Esta inspeção visa a pesquisa de adenites, verminoses, pneumatoses, tuberculose, neoplasias e outras. O agente encarregado da inspeção do fígado também realiza o exame visual e por palpação. Em seguida, abre o canal biliar, comprimindo-o, e procede um corte sobre o lobo de Spiegel para pesquisa de fasciolose. Este inspetor ainda corta os nodos linfáticos e examina a vesícula biliar. Da mesma forma, o agente encarregado da inspeção dos pulmões examina a peça visualmente e por palpação. A seguir, abre a traqueia e corta longitudinalmente os nodos linfáticos apical, esofagianos, traqueobrônquios e mediastinais. Executa também uma incisão à altura dos brônquios para verificar a luz bronquial, atentando para lesões de tuberculose, enfisema, pneumonia, parasitoses e outras. O agente encarregado da inspeção do coração examina o pericárdio e libera o coração, procedendo então o exame visual e por palpação. A seguir, abre a peça, desfolhando as paredes internas com vistas a aumentar a área de exposição e procede à pesquisa de cisticercose, neoplasias e outras. De igual forma, as meias carcaças são examinadas na sua parte cranial, quarto anterior, por outro agente de inspeção, que exterioriza os nódulos linfáticos pré-escapulares, incisando-os longitudinalmente. O agente de inspeção encarregado da porção caudal, quarto posterior, corta longitudinalmente os nodos linfáticos inguinais ou retromamários nas fêmeas, pré-crurais, ilíacos e isquiáticos, atentando para contaminações, contusões e estado geral da carcaça. Os rins são liberados de seus envoltórios e examinados pelo mesmo agente ou por outro, dependendo da velocidade do abate. Em todas estas etapas, cada lesão encontrada é marcada num placar situado estrategicamente. No final da matança, esses dados são anotados em papeletas próprias que servirão de base para a confecção dos mapas estatísticos e nosográficos. A equipe de agentes da mesa rolante tem ainda autoridade para determinar o destino final das peças de acordo com a natureza das lesões. Também dependendo da natureza das lesões, o agente identifica o local da lesão através de uma chapinha vermelha e coloca outra chapinha numerada na víscera lesionada. Em seguida, comunica aos demais agentes que colocarão chapinhas com o mesmo número nas demais vísceras e carcaça correspondentes. A carcaça e as peças numeradas são então desviadas para o Departamento de Inspeção Final, DIF, para um exame mais acurado pelo médico veterinário. A perfeita correspondência entre a carcaça e as vísceras é possível graças à sincronização da mesa rolante transportadora de vísceras com a nória transportadora de carcaças. A mesa rolante, que transporta as vísceras, possui dispositivo que garante sua higienização automática. No Departamento de Inspeção Final, o médico veterinário confere a numeração da cabeça com a carcaça e verifica se as chapinhas colocadas pelos agentes de inspeção nas diferentes peças se correspondem. Então inicia a inspeção com vistas a estabelecer o destino final do material examinado. Dependendo da lesão, as carcaças e vísceras poderão ser liberadas, terem aproveitamento condicional ou serem condenadas. As carcaças de aproveitamento condicional são identificadas por carimbos ou cortes especiais e recolhidas em câmara de sequestro privativa da Inspeção Federal. Estas carcaças serão desossadas em salas também privativas da Inspeção Federal
e trabalhadas sempre sob a vigilância do serviço de inspeção que condiciona o destino das carnes. Quando houver condenação, seja no DIF, seja na mesa rolante, o material condenado é enviado à fábrica de subprodutos. O transporte deste material pode ser por tubulações ou carrinhos perfeitamente identificados. Todo o material condenado é transformado em farinha de carne, farinha de ossos ou farinha de sangue. O processo utilizado permite o reaproveitamento destes subprodutos na fabricação de rações. É importante notar que todo o material não comestível é colocado em carrinhos perfeitamente identificados ou em bandejas vermelhas, e os produtos comestíveis em bandejas ou formas brancas. As carcaças liberadas são lavadas, carimbadas e acondicionadas em câmaras de resfriamento com temperatura em torno de 0 graus centígrados. Após o resfriamento, as carcaças são divididas em quartos, podendo seguir para a desossa, comércio ou estocagem. Todas as operações da indústria, bem como os trabalhos de inspeção, são supervisionadas pelo médico veterinário nos aspectos técnicos, higiênicos e sanitários. Paralelamente a toda esta atividade, outro agente da inspeção executa o serviço de plantão. Seu trabalho é desenvolvido em todos os setores da indústria através de rodízios periódicos. Os resultados dos controles são anotados em mapas próprios para a apreciação do médico veterinário responsável pela inspeção federal. Dependendo do porte da indústria, pode haver mais de um agente realizando o plantão. Em todos os setores, o plantão inspeciona as condições de higiene das instalações, equipamentos e operários. Faz o controle da cloração da água nas diversas seções da indústria. Verifica a temperatura dos esterilizadores de instrumental. Faz a checagem da temperatura nas câmaras de resfriamento, túneis de congelamento e câmaras de estocagem, bem como as condições de higiene destes locais. Na seção de processamento de miúdos, o plantão verifica as condições de higiene do ambiente e das operações. Neste local, os órgãos liberados pelo Serviço de Inspeção Federal são lavados, carimbados a fogo, quando for o caso, embalados e encaminhados às câmaras de resfriamento, túnel de congelamento ou estocagem. Na triparia, o plantão supervisiona as operações de separação, limpeza, retirada da mucosa, calibragem e acondicionamento das tripas. Na sala de desossa, o plantão deve verificar as condições de higiene do pessoal e das operações e atentar para a temperatura do ambiente, que deve estar sempre em torno de 10 graus centígrados. O plantão controla ainda a temperatura dos produtos na expedição, as condições de higiene e temperatura dos veículos transportadores e a lacração desses veículos. Também faz parte da rotina do plantão a supervisão do estado de higiene e conservação dos sanitários e vestiários utilizados pelos operários da empresa. As carcaças vindas das câmaras de resfriamento sofrem uma reinspeção antes de serem liberadas para o expostejamento. Quando o estabelecimento possui elaboração de produtos, todas as etapas de processamento são inspecionadas pelo Serviço de Inspeção Federal. A atenção especial é dedicada na fase de preparo da formulação. O agente de inspeção deverá ter anotadas em caderneta própria a fórmula de todos os produtos da empresa, previamente registrados e aprovados na Divisão de Inspeção de Carnes e Derivados, DICAR, em Brasília. Especial atenção é dada também à recravação de latas, com acompanhamento laboratorial da recravagem, temperatura de processamento no cozimento e autoclavagem do produto, acondicionamento e estocagem. Desta produção, retiram-se amostras que ficam incubadas por 15 dias a 37 graus centígrados.
Somente após a incubação é liberada a partida. Antes, durante e após os trabalhos do abatedouro, todas as instalações e equipamentos devem ser lavados e higienizados. Toda a água servida sofre um tratamento adequado antes de retornar aos cursos de águas naturais. Primeiramente, a água servida passa por um sistema de peneiras onde ficam retidos os resíduos maiores. Posteriormente, passa por um sistema de decantação onde são recuperadas as fases sólidas não retidas pelas peneiras. Essa água é então canalizada para um conjunto de lagoas de tratamento. Na primeira lagoa, o material sofre um processo de fermentação anaeróbica, caracterizada pela liberação de gases na superfície e inexistência de vida. As águas passam então a uma segunda lagoa, chamada aeróbica, onde começa sua oxigenação. Finalmente, uma terceira lagoa, chamada de afinamento, recebe a água já oxigenada e caracterizada pela existência de vida, tais como aves mergulhadoras e peixes. Com isso, a água servida da indústria já possui condições de ser lançada nos cursos naturais. A Unidade de Inspeção Federal é responsável ainda por outras atividades. O controle sanitário dos operários através das carteiras de saúde de cada funcionário da indústria. Obrigatoriamente, estas carteiras devem estar sempre à disposição dos inspetores. O controle microbiológico da água utilizada na indústria, através do envio de amostras quinzenais remetidas para análise em laboratórios oficiais. Controle de resíduos biológicos, também feito através de remessas periódicas de amostras aos laboratórios oficiais, conforme o Plano Nacional de Controle de Resíduos Biológicos. Controle de detergentes e sanitizantes utilizados pela indústria. Expedição de certificados sanitários dos produtos. Estes certificados acompanham a carga junto com a nota fiscal. O trabalho da Unidade de Inspeção Federal é supervisionado a nível estadual pelo SERPA e a nível nacional pela DICAR, através de técnicos especializados. Esta supervisão possibilita o cumprimento dos acordos sanitários com os países importadores e embasa a inclusão, permanência ou retirada do estabelecimento das listas de exportadores de conformidade com as condições apresentadas pela indústria no ato da supervisão. Periódica e aleatoriamente, a Inspeção Federal recolhe amostras dos diferentes produtos, seja a nível de indústria ou comércio varejista. Estas amostras são analisadas em laboratórios oficiais e os resultados enviados às IFs através dos SERPAs. Este procedimento permite uma avaliação da eficácia dos trabalhos da própria Inspeção Federal na indústria e, como objetivo final, a proteção à saúde do consumidor. Serviço de Inspeção Federal. Uma questão de segurança. Lida Gentil. Esse é o tema da reportagem que você vai ver agora. Nos Estados Unidos, eu visitei a doutora em bem-estar animal Temple Grandin. A doutora sofre de um mal que a faz perceber o mundo como se ela mesma fosse uma res. Her facilities actually have been around for a long time. I don't see over the top. And I'm the cattle, and I saw the feet come up all the way up, both back in my ears. So I've had to find things. Stop. Look right at the come right around. Nossa, que mulher esquisita! Que figura estranha! Quase sempre essa é a reação de quem acaba de conhecer Temple Grandin. Uma doutora que veste roupa de cowboy, faz gestos largos, não liga para etiqueta. Tem uma biografia cujo título justamente é Uma Garota Estranha.
Mas olha, no caso dela, a primeira impressão não se sustenta. Pelo contrário, a maioria acaba se apaixonando pela doutora, que agora vai completar 60 anos. Pensar, não com palavras, mas com imagens. Criar um processo intelectual, não com frases, mas com figuras. Uma representação plástica, como se a mente montasse um cineminha da realidade. Com esse tipo de mente visual, a doutora Temple Grandin se transformou na principal projetista de instalações para grandes rebanhos nos Estados Unidos. Ela conta que no começo da carreira, 30 e tantos anos atrás, pegava uma câmera fotográfica assim para verificar como um boi se sente dentro de um brete, por exemplo, guardando a mesma posição do animal. Fico nesta posição para imaginar gado adulto e assim para os bezerros. O jeito de um boi enxergar é diferente de uma pessoa? Bastante. Um boi não enxerga todas as cores que nós vemos. Antigamente, inclusive, se pensava que o gado só via em preto e branco. Hoje se sabe que ele é capaz de distinguir tonalidades de amarelo e de azul. Mas basicamente o boi é muito mais sensível que nós aos contrastes. Não tem boa visão de profundidade. Por exemplo, ali fora, a uns 20 metros, tem uma cerca. Vista por aqui, parece uma barreira que está rente à porteira do brete. O animal se confunde. O gado é super sensível a qualquer tipo de movimento. Por isso é que ela faz a cerca do curral desse jeito, fechada. Para um ser humano andar num lugar assim pode ser pavoroso, principalmente quem tem claustrofobia. Mas para o boi é mais cômodo, pois ele não vê uma pessoa, um carro, um cachorro do outro lado, coisas que provocam estresse. Uma das primeiras pessoas para quem a doutora Temple Grandin trabalhou foi John Wayne, o ator que celebrizou valentões do faroeste em dezenas de filmes e que na vida real tinha uma fazenda de gado no Arizona. Como é que ele era? Igualzinho você vê nos filmes, exatamente o mesmo. A única coisa que diferenciava do personagem é que, como fazendeiro, John Wayne não se mostrava valentão. Era amigável, gentil, um criador dedicado e interessado em novidades para o rebanho. O modelo dos currais que a doutora Grandin construiu para John Wayne no Arizona é o mesmo desta instalação que ela nos mostra hoje na Universidade Estadual do Colorado. Atualmente, aqui é a base das pesquisas que ela faz. Para você se situar no mapa, veja aí. O Colorado fica no centro-oeste dos Estados Unidos. A doutora mora perto da capital, Denver. É Fort Collins, uma cidade universitária ao pé da cordilheira que tem o nome de Montanhas Rochosas. Quanto maior a calma, mais fácil é a lida com o gado aqui dentro. Evite lotar os compartimentos do curral, use só a metade do espaço, deixe o resto vazio. Os animais precisam de área livre para se movimentar. A doutora aí está falando para alunos que fazem faculdade de zootecnia e veterinária. Durante a aula, no relance de um sorriso que se acendeu, mas logo se apagou, pude notar um resquício do problema que ela tem. É um mal que alheia os sentimentos, dificulta a emoção. Inclusive, mesmo entre os cientistas, causa admiração ver onde essa mulher conseguiu chegar. Mas falaremos disso depois. Agora, o assistente Mark Dessen ajuda na aula explicando aos alunos como desenvolver os projetos que a doutora recomenda. Para o desenho de um curral, o traço fundamental não é a linha reta, mas a curva. Faça um semicírculo de um lado e um outro semicírculo logo na sequência. Do lado de fora, a doutora Grandin me explica o conceito do corredor em linha curva. Como toda presa no mundo animal, o gado é assustadiço. O predador pode aparecer a qualquer momento. Ao ser tangido para um lugar que não conhece, o medo aumenta. O boi empaca, refuga, ameaça voltar, quer pular a cerca. Mas seguindo por linhas sinuosas, assim, o boi tem a sensação de estar voltando para o lugar seguro, onde estava. Vem comigo. Vamos fazer de conta que somos uma res passando por este corredor em S. A gente faz a curva, olha. Não há nada que distraia a atenção, que ameace, que assuste. Posso assegurar, num ambiente assim, o boi se sente muito mais confortável. Como é que a doutora, não sendo um boi, sente como o gado se sente? Isso está relacionado com o distúrbio neurológico de nascença, que, segundo ela, a faz ter sensações iguais à de uma presa querendo fugir do perigo. Uma descoberta do tempo de menina ainda.
Garota com sérios problemas de percepção do mundo, aos 16 anos, a doutora Temple Grandin teve uma crise de pânico quando visitava a fazenda de uma tia dela no Arizona. E foi se refugiar dentro de um brete, esse equipamento que se usa para prender o animal na hora de vacinar, fazer um curativo. And how did you feel Por que fez isso? Como sempre me sentia muito ansiosa na época. Como já tinha observado que os animais também entravam ansiosos no brete, mas depois se acalmavam, pedi à minha tia que me prendesse nas grades. Que apertasse mesmo, como é feito com os animais. But why? E o que a senhora sentiu naquele aperto? Sabe quando você põe aquelas faixas para envolver um bebê? Aos poucos fui tendo uma sensação de relaxamento, uma suavidade no corpo que até então nunca tinha experimentado. Fiquei uma meia hora e saí completamente relaxada. Na época não sabia por quê. Mais tarde, fazendo pesquisa científica, aprendi sobre esse fato biológico. A pressão profunda acalma o sistema nervoso. Assim como um abraço? Sim. Só que, na condição de autista, o abraço propriamente de uma pessoa eu não suportava, me incomodava muito. Foi então que ela inventou a máquina do abraço. Você já ouviu falar? São duas bandas, dois encostos com almofada acionados por uma cordinha. Há um suporte para a cabeça com espuma e feltro e uma alavanca para acionar o sistema hidráulico. Conforme a pressão, aperta mais ou menos. A máquina fica no próprio quarto dela. Que sensação que dá aí, doutora? É como se uma onda suave passasse pelo meu corpo. Quando aperto, sinto como se a onda estivesse vindo. Mas soltando devagar, sinto um grande relaxamento nos meus músculos. Acalma os nervos. A primeira versão do equipamento ela fez quando estava no colégio. Foi chamada de biruta. Acharam a máquina uma geringonça. Depois, virou uma referência em psicologia. É usada em clínicas e escolas especiais para tratamento de crianças autistas ou hiperativas. Depois de uma sessão aí, quanto tempo dura a sensação de relaxamento, doutora? Dura uns 45 minutos, uma hora. Me? Yeah. Ué, of course. Okay, Ela take your blood. Yeah, boy, ela wanna tá me take your convidando para glasses experimentar off aqui. wanna take you before Ok. you try it. Tirar os óculos. And does it work for normal people? Yeah, it'll work for you. Uhum. Okay. Será que funciona para quem não tem tipo de problema que ela tem? So, just Yeah, put your Vamos, ajeite seus ombros no encosto. put your head through here. Okay, put your head through here. Põe a cabeça aqui na All the frente. way in there. So it's just like Agora a é só cattle. pressionar a alavanca, depois pressione de novo para soltar. Now if you push it away from you, it will release. Aí é bom isso aqui, viu? Sabe assim, aquelas pessoas que chegam e dão um abraço muito, muito apertado, como a gente tem o controle na mão, nós podemos aqui acertar a intensidade do abraço para que seja confortável. Doctor, Yes. I like it. You like it? Okay, well, Eu good. gosto disso aqui. You like it? Eu sabia. Pode ser a mesma sensação que o boi tem quando fica no brete? One of the things Acredito que I found seja a mesma. with Aliás, aí descobri que o piso tem que ser firme. because if he No caso feels do like boi, he's se gonna for escorregadio, ele entra em pânico. tendency to panic. E quem? Puxa, isso ajuda a cortar a ansiedade, hein? Yeah, it helps to reduce Sim, the diminui anxiety. muito a ansiedade. Por isso, acalma. Make sure you don't hit your head on the brace here. Okay, there. É bom. Realmente relaxa. Embora tenha ficado apenas 20 minutos na máquina, a sensação de calma foi como se tivesse recebido uma longa sessão de massagem, ou feito yoga ou meditação. Parabéns, viu? Puxa, de nada. This version Esta right máquina aqui eu construí sozinha, montando todas as partes do equipamento. here have a very mild form of autism called Asperger's. Children wear Em sua biografia, a doutora Grandin conta que antes da máquina se sentia um bichinho feroz, agressivo. Na máquina encontrou a calma. E daí veio a inspiração para estudar o comportamento dos animais. Aí está o embrião dos projetos e das técnicas que desenvolveu para reduzir o estresse do gado. Nunca patenteou nada, pois acha que o conhecimento dela não deve ser para benefício próprio, mas sim compartilhado. Daqui a
pouco, à beira do Rio Paraná, o criador Roberto Doria mostra um curral de baixo estresse e de baixo custo. E a doutora Grandin dá as 10 dicas fundamentais para se ter lucro com a lida gentil. Parte da reportagem sobre Temple Grandin, a especialista norte-americana em comportamento do gado. Agora nós vamos visitar 2 fazendas que adotam um manejo defendido por ela. Uma nos Estados Unidos, outra no Brasil. Mas antes, vamos conhecer o lugar onde Temple Grandin mora. É nesta rua sossegada, da também muito tranquila cidade de Fort Collins, que mora a doutora Temple Grandin. Aconchegante sua casa, doutora. Muito obrigada. Nunca namorou, nunca se casou, pouco se importa com a aparência pessoal. O único espelho que encontramos aqui fica assim, encoberto por lenços de cowboy. Vive sozinha. Quer dizer, tem a companhia dos livros, da papelada científica, a casa parece uma biblioteca. E da música, gosta de canto gregoriano. Levar aquilo que chamamos de vida normal é uma luta que a doutora trava desde menina. Teve que estudar em escolas especiais e vive à base de antidepressivos. É brilhante em alguns campos. Em outros, tem dificuldades que comumente não se tem. Por exemplo, se lembrar com quem ou onde já esteve. Por isso, vai espalhando pela casa centenas e centenas de, digamos assim, lembretes. É o caso dos crachás e bonés que ela recebe quando visita uma propriedade ou participa de encontros sobre manejo de baixo estresse. Vou guardando, pendurando por aí, porque eles ajudam a me lembrar dos lugares onde estive. Se em coisas comuns ela vacila, tropeça em dúvida, mostra muita firmeza quando está na universidade orientando pesquisa científica ou elaborando projetos que possam tornar mais confortável a vida do gado ao lado do assistente Mark Dissen. É incrível a capacidade que ela tem em perceber qual vai ser a reação de um animal dentro da instalação. Eu passo dias aqui trabalhando no projeto e num instante ela chega, aponta o dedo e fala: isso não vai dar certo porque está muito estreito ou porque está reto. É como se eu tivesse um programa de realidade virtual em 3 dimensões dentro da minha cabeça. Eu rodo na mente o projeto como se roda uma gravação no videocassete ou no DVD. Consigo imaginar cada passo que o boi vai dar dentro do curral. Vejo o que vai funcionar e o que não vai. E posso corrigir o desenho antes de começar a construção. Obcecada em saber como os animais percebem o mundo, não se cansa de recomendar que é preciso percorrer assim o curral para sentir o caminho do ponto de vista do gado. Explica que o boi se orienta principalmente pelos olhos. Os olhos do boi ficam na lateral da cabeça para que ele possa ver tudo o que acontece ao redor. Percebe rapidamente a aproximação de um predador. Tem uma visão panorâmica muito boa. Qual o espectro da visão do boi? Ele enxerga que tanto em torno do próprio corpo? Praticamente 360 graus. Só tem um pontinho atrás da cabeça que não vê. O resto enxerga tudo. Outra coisa que ela sempre repete: o boi é muito sensível a qualquer ruído. Tem brete, que é um escândalo. Este aí já trabalha com um sistema hidráulico, que nem o que ela usou na máquina do abraço. Os tabiques, as laterais do brete, são acionados por ar comprimido, bastando um toque na alavanca. Tem sensores eletrônicos de pressão para não apertar demais o animal. Já está no mercado americano e custa em torno de R$30 mil. O mais importante deste brete é que ele faz bem menos barulho. E você sabe, barulho, gritaria, são coisas que estressam o gado. Olha, eu vou dizer uma coisa que é de se surpreender. Metade de toda a carne consumida nos Estados Unidos vem de fazendas ou é processada em frigoríficos que adotaram um sistema de baixo estresse da doutora Temple Grandin. Inclusive, a maior cadeia americana de lanchonetes não compra um hambúrguer se a produção da carne não tiver a consultoria dela. Nós estamos agora deixando o campus experimental da Universidade do Colorado. Vamos conhecer uma das propriedades cujas instalações foram projetadas pela doutora Grandin.
fazenda tem o nome de JJ, iniciais do casal de proprietários, a Joy Ellen e o John Hasbrook, como se fossem João e Joana em português. A propriedade tem 12.000 cabeças, é um confinamento de Angus e Charolais. É da família Hasbrook desde 1904. 5 anos atrás, a doutora Grandy foi contratada para o projeto deste curral. O que os seus parentes disseram quando a obra começou? Meu pai achou que eu estava maluco, que estava enterrando dinheiro, pois o alicerce para sustentar essas armações de aço requer um mundo de cimento. Um vaqueiro mexicano, o Alfredo Gomes, é quem conduz os animais aí dentro. Usa uma haste de matéria plástica com formato de raquete na ponta. Parece um remo, né? É a tal da extensão da mão que a doutora fala, para substituir o ferrão. Os animais foram treinados para reconhecer a sinalização. Basta Alfredo levantar o remo e já se movimentam. Repare que ele divide o lote de 10 cabeças. Toca 5, depois volta para buscar o resto. É aquela orientação para nunca lotar o recinto. Metade fica vazio. É o espaço que o gado precisa no caso de uma manobra de repente. Animal acostumado nesse sistema se mantém tranquilo, mesmo em momentos que dele se espera uma reação, como na hora da vacina. Se você leva o gado para vacinar, por exemplo, e os animais saem traumatizados do curral, eles levam de 2 a 3 dias para voltar a comer normalmente. Perdem peso, demoram a se recuperar. Uma lida com violência pode fazer um boi perder tudo o que ganhou numa semana de pasto. Agora, tratado com gentileza, volta a comer imediatamente. John Hasbrook diz que não tem nem como comparar o que melhorou, o que sossegou o trabalho depois que montou o curral de baixo estresse. Mas o melhor de tudo é que acalmou o rebanho e acalmou a gente também, pois não temos mais aquele convívio tenso com o animal agitado. Posso lhe dizer que atualmente a principal mudança a ser feita em manejo de gado é a instalação desse tipo de curral. E o que é que seu pai diz agora? Ele se convenceu, está instalando em outras fazendas. Muita gente fica impressionada com esses currais de baixo estresse, imaginando projetos de grande investimento, coisa para quem tem dinheiro. Pois agora você vai conhecer uma fazenda em Mato Grosso do Sul, que de acordo com os princípios de bem-estar animal, conseguiu montar uma instalação bem funcional, utilizando só material reciclado e de baixo custo. Estamos na margem direita do rio Paraná, município de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. A fazenda Dobrão de Roberto Dória produz um cruzamento de Nelore com Caracu. Tem 3.500 cabeças. A regra número 1 para quem trabalha aqui é agir com calma. Não gritar nunca, não ferroar o animal nunca, sendo que, inclusive, é justa causa para mandar embora o peão, caso ele maltrate o animal ou estresse o animal. Roberto segue à risca a técnica de lida da doutora Grandy e bolou uma adaptação interessante dos projetos dela. Fez corredores curvos em volta do galpão e, para fechar o corredor que leva ao brete, olha só o que usou: bambu. Fez teste na horizontal e na vertical. Assim, na vertical funcionou melhor, pois tampa mais a visão do boi. Para esteio, comprou tubos refugados de siderúrgicas. Para vedar as porteiras, colocou restos de carpete. A passarela antiderrapante montou com vergalhões comprados em ferro velho. E para corrigir o contraste de claro e escuro, pôs lâmpada na entrada do tronco de contenção. A obra custou 1/3 do que custaria se fosse feita com madeira. Mais calmo, o rebanho passou a engordar mais. Como os animais não sofrem contusões por brutalidade, no frigorífico não ocorre limpeza de carcaça em função de hematomas. Quer dizer, o produtor ganha mais no peso e na qualidade. Tudo conforme a doutora Grandy prevê no seu famoso livro sobre manejo calmo de grandes rebanhos. Começa o livro com 10 dicas fundamentais para quem quer fazer o manejo de baixo estresse. Qual é a primeira, doutora? What's the first? A lida gentil é mais eficiente que o manejo bruto. A calma traz melhor resultado que a pressa. O segredo é manter o rebanho tranquilo.
A segunda dica é da meia lotação. Só encha metade do curral. O gado precisa da outra metade vazia para fazer o seu movimento de retorno. Se não tem para onde ir, a boiada estoura. Terceira, se o gado refuga, não pressione. Descubra o que está provocando medo. Um caquinho no chão, uma sombra, piso escorregadio, gente passando lá fora. Quarta, saiba dar o tempo que o animal precisa para se acomodar à nova situação. Em 30 segundos ele se refaz. Mas se um lote inteiro se agitar, você perde meia hora para acalmar todo mundo. Quinta, fique atento à luz do ambiente. Se estiver conduzindo os animais de um lugar claro para um escuro, eles não vão querer entrar. O ideal é que a claridade seja a mesma. Minha sexta dica é sobre a angulação. Saiba se posicionar em relação ao animal. Se quer que ele vá em frente, por exemplo, venha em sentido contrário. Ao ultrapassar os ombros, naturalmente ele seguirá. Sétima, trabalhe com cercas fechadas nos corredores, áreas de apartação, tronco, brete e nas plataformas de embarque e desembarque. Isso reduz bastante o estresse provocado pelo movimento do lado de fora. Oitava, reduza o barulho. Seja o mais silencioso possível. Evite gritaria. O grito só faz o gado querer fugir, ir embora. Nona, esqueça para sempre o ferrão. Elimine qualquer tipo de instrumento para tanger fisicamente o gado. O ferrão, mesmo elétrico, estressa demais o animal. Finalmente, faça registro de suas atividades. Anote como vai indo, quantos animais já consegue tocar sem ferrão, quantos caem no chão, quantos não caem, quantas ocorrências de refúgio. Compare seus progressos. Os números vão dizer se está melhorando ou não. Respeitar os animais é fazer o que é certo. Nós criamos esses animais, nós controlamos o destino deles, são a comida que nos faz sobreviver. E nós temos a obrigação moral de lhes garantir uma vida saudável e uma morte sem sofrimento. As dicas que acabamos de mostrar você encontra com mais detalhes no site do Globo Rural. www.globo.com/Globo Rural. No domingo que vem, a gente continua com as melhores reportagens de 2006.